E eu quero então falar com você, encerrando esses 3 dias de conferência, sobre a unção do Espírito. Na verdade é um assunto que nós falamos pouco, né? Eu particularmente não falo muito sobre esse assunto específico, porém é algo que está entre nós o tempo todo. Apesar de eu não falar sobre o assunto, nós desfrutamos da unção o tempo todo. Cada vez que nós nos reunimos, seja na célula, seja no culto, quando você vai com o coração para receber, com o coração para fluir no Espírito, você vai experimentar da unção de Deus sobre a sua vida. Existe uma unção sobre você, existe uma unção sobre a igreja local, existe uma unção sobre aquilo que nós fazemos aqui como igreja. E hoje eu quero então dar uma explanada, né? Mostrar para você na Bíblia um pouquinho do que a Bíblia fala sobre esse assunto. E é lógico que no final eu quero orar pela unção do Espírito sobre nós. Na verdade, né? A unção já está aqui entre nós, né, irmãos? Que no louvor rolando, a unção estava aqui já se manifestando. Domingo passado, eu não sabia que eu ia falar aqui, né, na conferência, mas no domingo passado Deus falou para mim, você vai falar sobre unção. Sabe por quê? Porque na hora do louvor, né? Estava aqui os irmãos fazendo louvor, na hora do louvor foi muita unção. Eu estava assim, eu sentia muita unção na hora do louvor, né? E eu comecei a ver pessoas chorando, pessoas sendo libertas, né? No meio do louvor, e Deus falou comigo, é isso que eu estou falando, é isso que vocês precisam. Vocês precisam valorizar a unção de Deus que está sobre vocês. Então quando nós nos reunimos e fluímos na unção, o mover de Deus, o poder de Deus se manifesta. E aí a vida cristã normal, que o pastor Douglas falou ontem aqui, os irmãos lembram? O que é a vida cristã normal? É o sobrenatural, é a cura, é os milagres, é o quebrantamento, é o mover de Deus. Essa é a vida cristã normal. E essa vida cristã normal se manifesta quando nós vivemos uma vida onde nós fluímos na unção que Deus deu para nós. Amém, queridos? Então hoje eu quero compartilhar com você sobre esse assunto, né? E para começar eu quero dizer para você que não tem vida cristã sem unção, não tem ministério sem unção, não tem, irmãos, nada do que nós fazemos para Deus poderia ser feito se não fosse pela unção de Deus. Eu tenho aprendido algumas coisas nesses dias, sendo ministrado, né, diariamente com o pastor Aloysio. Uma das coisas que ele tem falado para nós é o seguinte, irmãos: a obra de Deus, ela não só é difícil de fazer, como ela é impossível. Quando ele falou isso, eu falei, mas como assim, né? Como impossível? Ele falou, não, é impossível você fazer a obra de Deus. O homem natural não faz a obra de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus, não desempenhamos o nosso ministério, irmãos, baseado na nossa habilidade pessoal, eloquência em palavras. Talvez, eu sei, tem irmãos que talvez olhem para mim e falam, não, o pastor Renato, ele é um pastor abençoado, porque ele estudou, ele lê muito, ele isso, aquilo. Irmãos, não existe vida com Deus, obra de Deus, baseado nestas coisas. A obra de Deus, ela é feita pela unção de Deus que está sobre nós. Você está comigo aí, amém? Então, na verdade, irmãos, a verdadeira obra de Deus é aquela que é impossível. E eu fiquei pensando nisso hoje, e eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque, vamos pensar comigo aqui, você que é membro aqui da igreja, hoje eu estou falando com os filhos da casa, né? Então, você está comigo. Você concorda comigo que é loucura a estrutura, manter a igreja, fazer a igreja acontecer? Eu não consigo fazer isso como pastor. Nós da liderança, os líderes da igreja, nós não conseguimos fazer. É tudo pela unção do Espírito que acontece. Então, por exemplo, nós temos os encontros com Deus. Irmãos, cada encontro dá um frio na barriga, por quê? Porque nós vamos lá, marcamos a data e tal, e organizamos tudo, e é 10 mil reais que custa para fazer um encontro. A gente nem tem o dinheiro, a gente nem sabe se vai ter as pessoas para levar, e a gente já vai marcando a data, e já marca o ônibus, e confirma as coisas, e compra os alimentos, porque se for para você ficar pensando como pessoas naturais, você não faz. Mas por que nós fazemos e acontece? Porque tem uma unção sobre nós. Deus deu uma unção sobre a igreja.
E essa unção flui sobre nós, então nós fazemos a obra. E aí nós fazemos os encontros, nós pregamos o evangelho, nós batizamos as pessoas, nós temos as células, né? Agora, daqui uns dias, agora nós temos um encontro com Deus para as crianças. É mais desafio ainda, porque se o para adulto já é desafiador, imagine para as crianças. Mas sabe o que eu vejo? Hoje eu estava pensando nisso na minha casa, né? Meditando sobre o assunto da unção. Sabe o que eu tenho percebido? Tem uma unção sobrenatural na vida das irmãs, das mulheres aqui da nossa igreja. Deus deu uma unção, não só aqui da nossa igreja, né? A nossa igreja, a videira, tem uma unção tão poderosa para o trabalho com as crianças, que Deus ele deu a tarefa para essas mulheres que são envolvidas, né? Na verdade a tarefa é nossa, da igreja, mas são as mulheres que estão na frente ali, né? Deus deu essa tarefa, só que junto com a tarefa, Deus deu também uma unção sobre elas. E aí as coisas acontecem. Eu fico abismado, cada coisa que elas fazem, vamos fazer um negócio, tá? Vamos fazer rifa, vai. Vamos vender as coisas, e elas vendem, o negócio acontece, no final dá tudo certo. Mas é porque elas são boas? Não, não é. É porque tem uma unção sobre a vida da nossa igreja nessa área do ministério. Então a verdadeira obra de Deus, ela tem que ser feita pela unção de Deus, amém, irmãos? Tudo é assim. Tudo é assim, você precisa entender isso. Irmãos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não vou falar nomes aqui, mas é uma pessoa que tem participado da nossa igreja não faz muito tempo, alguns meses. E eu conversando com essa pessoa, a pessoa falou para mim assim, eu perguntei assim, o que atraiu você para cá, né? Eu perguntei como é que ela conheceu a nossa igreja e tal. E o que atraiu? Ela falou, olha, na verdade, o louvor atraiu. Olha, não tenho, eu já fui em outras igrejas, pastor, mas o louvor da videira é um negócio, né? Só que, irmãos, eu faço parte do louvor, sempre fiz, né? E aí eu vou falar agora um segredo para os irmãos, né? Vou contar para vocês. Nós do louvor, a gente é tudo uns pangaré banguela, irmão. Nossa, nós temos que crescer tanto, a gente canta errado, desafio no monte, é só você ouvir as lives do culto, você vai ver. Não sei se você percebeu que na segunda-feira o pastor Rudy corta o louvor da live, que não é legal, fica só a pregação, aleluia, né? Mas por que é poderoso? Por que as pessoas sentem? Porque Deus liberou uma unção sobre nós no louvor. Tem uma unção sobre nós, tem uma unção, nós precisamos reconhecer isso. Não quer dizer que a gente não tem que melhorar, que a gente não tem que estudar mais, se aprimorar. Eu louvo a Deus porque isso tem acontecido, né? Deus tem dado para nós mais irmãos, mais pessoas, aleluia. Mas não é, irmãos, a tua habilidade, não é uma questão, na verdade, de coisas naturais sua. Tem a ver com uma unção que Deus deu para nós, para aquele propósito. Você concorda que tem uma unção sobre o louvor aqui da igreja, sim ou não? Os irmãos que não são do louvor, eles nem sabem, nossa, louvor poderoso, né? Mas quem é do louvor, às vezes está ali, nossa, errou, fulano errou, nossa, entrou errado, desafinou. Mas a grande verdade é que o que importa é a unção que Deus liberou sobre ele. Aí a unção libera a presença. A unção vai liberar um mover de Deus, entendeu, irmãos? E aí nós vemos o quebrantamento no culto acontecendo, aí a gente vê o mover acontecendo, por quê? Porque Deus nos chamou para fazer algo, e Ele mesmo nos deu as ferramentas, o poder, o dunamis, né, que está lá em Atos, o poder de Deus para que a gente desempenhe o trabalho. Então, tem uma unção de Deus sobre nós, amém, irmãos? Então hoje eu quero falar aqui com você sobre esse assunto. Primeiro, o que a Bíblia fala sobre unção? O que é unção, né? Então assim, ungir na Bíblia, irmãos, né, significa o ato de você derramar o óleo sobre alguém, sobre algo, uma pessoa. Claro, estou falando aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, mas é diferente um pouco, eu já vou explicar para você a diferença, né? Mas no Antigo Testamento, Deus ordenou, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, são vários exemplos, vou dar um. Deus ordenou, por exemplo, que Moisés ungisse não só o tabernáculo, quando foi construído, mas também os utensílios. Também lá no Velho Testamento, Deus estabeleceu que todo rei, todo sacerdote, todo profeta, quando ele fosse levantado, ele precisaria ser ungido. Por quê, irmãos? Porque a unção
ela tem esse significado. Quando você unge alguém, quando você está derramando óleo, né? A unção poderia ser tanto do azeite da oliveira, como da gordura do animal, né? Então, quando você libera, derrama o óleo, unge a pessoa, você, biblicamente falando, você está consagrando, separando aquela pessoa ou aquele objeto, algo, para uso exclusivo de Deus, para um propósito exclusivo para Deus. Você está comigo aí? Quem está comigo, diga amém. Então, no Antigo Testamento era assim que acontecia. Então, Deus direcionava para que os sacerdotes ungissem então todo rei que fosse levantado, todo profeta, todo sacerdote, ou o templo, por exemplo, quando ele foi feito, né, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Salomão. Nos evangelhos, então, no Novo Testamento, aí mudou o cenário. Por quê? Porque nos evangelhos agora nós temos o Cristo, Jesus, que era rei, que era profeta e também era sacerdote perfeitamente, amém, irmãos? E a Bíblia diz que ele então foi o ungido. A profecia bíblica já dizia isso, né? Quando Jesus, lá no livro de Lucas, Jesus chega na sinagoga e ele lê o livro do profeta Isaías, né? Falando dele mesmo, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas, né? Aos perdidos e tarará, os irmãos conhecem o texto. Então, no Novo Testamento, Jesus é o ungido. Ele foi o ungido de Deus, que era rei, que era profeta, que era sacerdote. E depois da cruz, irmãos, depois que Jesus morre lá na cruz, e ele ressuscita, e agora nós estamos nele, é isso que a Bíblia diz, hoje nós estamos em Cristo. Quando Deus olha para mim, ele vê Cristo em você, ele vê Cristo em mim, você está em Cristo, então a unção que está sobre ele, também é a unção que repousa sobre você. A Bíblia nos ensina isso, você está comigo aí, amém, irmãos? A unção que está sobre o Senhor, está sobre nós. Mais ainda, Jesus agora morreu, ressuscitou, mas a Bíblia diz lá no livro de João, que ele não nos deixaria órfãos. Antes mesmo dele morrer, ele falou para os discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, e aí ele estará em vós, e habitará em vós. E hoje eu e você temos o privilégio de ter Deus na pessoa do Espírito Santo, morando, fazendo habitação dentro de nós. Nesse exato momento, agora, Deus habita em você, na pessoa do Espírito Santo. Ele está aí. Você pode dar glória a Deus por isso? E outra, ele nunca te abandona, jamais te deixará, nunca. Porque a Bíblia diz que nós somos amalgamados com ele. Aquele que se une ao Senhor se tornou um só com ele. Você é um com o Senhor agora. E porque ele é ungido, você também é. E eu estou repetindo para você guardar isso no teu coração. A unção do Senhor está sobre você, porque está sobre Jesus, e Jesus agora habita em você. Então, se Jesus tem a unção, ele é ungido, você agora também é, porque ele está em você. Olha o que diz o texto aqui. Eu coloquei aqui o primeiro texto, né? Esqueci de ler, 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm o conhecimento. Vocês têm uma unção que procede do Santo. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: você tem uma unção que procede do Santo. Amém? Glória a Deus. Agora passa o texto. Olha lá, João 14,16. Olha o que diz aqui. Quero ler com você. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que Jesus falou aqui e estará, como se fosse no futuro? Porque até esse momento aqui, Jesus ainda não tinha morrido. Ele estava falando com os discípulos. No nosso caso hoje, ele já morreu, já ressuscitou, então já não é estará em vós, ele já está em vós. Ele habita em nós, ele está dentro de você. Aleluia. Então a unção no Antigo Testamento, irmãos, esse derramado óleo sempre vai apontar para a pessoa de Jesus. Na verdade, tudo é Cristo. Você sabe disso, eu sou um pregador da graça, eu falo para vocês o tempo todo. Cristo é o centro, tudo é Cristo. A unção, na verdade, está totalmente ligada a Cristo.
totalmente ligada a Cristo. Então, vamos entender um pouquinho mais essa questão de entender que a unção tem a ver com o próprio Cristo, a unção tem a ver com a pessoa de Jesus, né? Vou te dar alguns exemplos que eu achei interessante, coloquei aqui. Primeiro exemplo é o exemplo lá de Noé. Quando Deus acaba com o mundo em águas, Noé e sua família estavam dentro da arca. Depois de 40 dias e 40 noites, Noé pega uma pomba, pomba fala do Espírito, os irmãos sabem disso, simboliza o Espírito Santo, e ele solta a pomba, para ver se ela traria algum galho de uma árvore, alguma coisa, para saber se as águas já tinham baixado, e se tinha acabado aquele tempo ali, aquele processo. E aí os irmãos, não sei se os irmãos sabem, né, mas a Bíblia diz lá em Gênesis 8:11, e a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado, baixado de sobre a terra. Veja, a pomba, o Espírito Santo, né, trouxe para a arca novamente uma folha de oliveira. A oliveira, irmãos, aponta aqui para o óleo da unção, porque o óleo vem da azeitona, da oliva. Veja, tudo isso aqui no fundo vai apontar para Jesus, porque quando as águas baixaram, isso aqui fala de um recomeço. Na verdade, se eu for falar para você aqui, fazer um estudo bíblico com você, aponta para a ressurreição. Jesus, ele morreu, o terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele traz para nós uma nova vida, uma nova esperança. Quando a pomba sai no meio daquele ambiente de morte, né, 40 dias e 40 noites, tudo que tinha na terra morreu e tal, mas quando ela volta com o galho da oliveira aponta para a unção, aponta para Cristo. Quando volta com o galho da oliveira, Noé ficou feliz, porque as águas tinham baixado e um novo tempo ia começar, uma nova temporada, um novo tempo, um novo momento. Isso tem a ver com a unção do Espírito. Nesses dias eu tenho sido inquietado por Deus. Falei ontem com o pastor Rudy, até no final aqui, eu falei, eu sinto que nós estamos literalmente, irmãos, preguei esses dias sobre isso, né, uma nova temporada, um novo tempo, que nós estamos literalmente numa posição de um novo startar, de um novo tempo, de uma nova unção, de um novo mover de Deus sobre nós. Eu creio nisso, eu não sei se você crê comigo, se você crê, diga amém. Então veja, o óleo aponta para a própria presença de Jesus. Você sabe, lá no Getsêmani, agora eu vou te falar outro exemplo, só para você entender como a unção tem a ver com a pessoa do próprio Jesus. Lá no Getsêmani, quando Jesus estava ali, horas antes dele morrer, ele ficou agonizando a ponto de suar sangue, mas aonde que foi esse lugar? No Jardim das Oliveiras, cujo nome era Getsêmani, o lugar da prensa. Por quê? Porque ali tinha muita oliveira, e aquele lugar era chamado de Getsêmani, né, o lugar da prensa, porque era onde as oliveiras eram prensadas, onde o óleo era extraído. Você sabe o que aconteceu? Quando Jesus ficou ali, presta atenção que eu vou te falar, por aquelas horas orando, sendo espremido por causa do nosso pecado, no lugar da prensa, no lugar das oliveiras, no Jardim das Oliveiras, isso ali aponta na verdade para que Jesus, como uma oliveira, foi moído, foi esmagado, para que dele saísse a unção, que é derramada sobre nós hoje, em nome de Jesus. Hoje nós podemos dizer que nós somos ungidos, porque Jesus foi espremido lá no Getsêmani, ele derramou sangue, suou gotas de sangue, para que a unção fosse extraída dele, e liberada sobre nós. Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que eu estou te falando hoje, mas essa é a verdade bíblica, essa é a verdade, você tem que se apropriar dessa verdade. Deus ungiu eu e você, irmãos, eu e você. A Bíblia também fala que Jacó, quando chegou em Betel, ele teve uma experiência com Deus, chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e ele também ungiu a pedra, ele dormiu numa pedra e derramou o óleo do azeite ali numa pedra. Veja, por que ele fez isso? Porque o azeite tem a ver com unção, ele ungiu, ele determinou, o nome desse lugar é Betel, casa de Deus, porque Deus está aqui, porque a unção tem a ver com a presença de Jesus, com a presença de Deus. Então, a partir dessa unção espiritual que Jesus nos deu quando morreu na cruz, irmãos, e ressuscitou, então nós nos tornamos um ungido.
nós nos tornamos ungidos da parte de Deus. Olha o que diz aqui 2 Coríntios 1:21, coloca aí para mim. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Deus mesmo nos ungiu através de Cristo, amém, irmãos? Através dessa unção fomos alcançados. Não há mais distinção agora entre nós. Todo aquele que aceitou Jesus, a Bíblia então está dizendo para nós que está debaixo da unção, dessa unção que procede de Jesus, irmãos. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já aceitou? Então a Bíblia diz que se tem uma unção sobre a sua vida. A unção do santo, a unção de Jesus está sobre você. Olha o que 1 Pedro diz aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça eleita, é povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Tem uma unção sobre nós, irmãos. Se apropria dela, se posiciona nela. Ande baseado na unção que você tem. Quero te falar aqui um outro princípio agora. A unção é sempre para um propósito. Fala comigo assim: a unção sempre é para um propósito. Amém? Então precisamos entender que em Cristo somos ungidos. Eu acabei de te falar isso, porque Ele é ungido. Nós estamos nele, então porque estamos nele, somos ungidos também. Agora eu quero falar para você aqui alguns princípios para que você entenda algo. Pastor, amém, então eu sou ungido, a unção de Deus está sobre minha vida, aleluia. Mas eu quero aprofundar mais com você. Por quê? Porque nós temos a habitação de Deus em nós e temos o revestimento de poder da unção de Deus sobre nós. Uma coisa é você ter o Espírito de Deus habitando em você, amém? Aleluia, isso é poderoso. Outra coisa é você ser revestido de poder para desempenhar um trabalho que Ele vai te dar. Você está comigo ou não? Então lá em João 20, nós vemos Jesus logo após a sua morte e ressurreição, soprando o Espírito sobre os discípulos. Vamos ler? Coloca para mim, Madu. João 20:21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Veja, ele tinha morrido, ressuscitou e agora ele apareceu para os discípulos. Olha o que ele fala: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Presta atenção, Jesus estava dando uma missão para eles, estava dando um chamamento, um trabalho. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles, né? O Espírito Santo. Amém? Nesse momento aqui, oficialmente, o Espírito Santo agora veio habitar neles, porque até então não habitava ainda. Porque você tem que estar ligado com a sequência aqui da história. Até aquele momento, Jesus ainda não estava dentro deles. Jesus estava de uma maneira externa ainda. Ele não tinha morrido, ressuscitado ainda. Mas agora ele morreu, ressuscitou, apareceu e soprou. E agora, a partir daquele momento, o Espírito veio habitar dentro deles. E glória a Deus por isso, porque até hoje é assim que Ele faz, Ele habita dentro de nós, amém, irmãos? Agora, o Espírito habitando em nós, é uma bênção, é poderoso, é o que nos dá, por exemplo, o privilégio de ter comunhão com Deus, o privilégio de ter intimidade com Deus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus assim, ó: entremo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, ao santo dos santos, pelo sangue do Cordeiro. Você sabe, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, uma vez ao ano, e era terrível. Mas por causa de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, e hoje eu e você podemos entrar, desfrutar da presença dEle. Nós podemos ter intimidade, comunhão na presença dEle. Isso é poderoso. Você concorda comigo? Sim ou não, irmãos? Isso é poderoso demais. Tudo por causa do sangue de Jesus. Então, primeiro ponto, grava aí: o Espírito de Deus, Ele habita em nós. No Antigo Testamento,
ele vinha fazer visitação. Ele se manifestava, depois ia embora de novo, né? Mas agora na nova aliança, é habitação, ele habita em você. Isso é poderoso. Agora, olha só, segue o raciocínio de Jesus aí. Primeiro ele vem só para o Espírito sobre os discípulos. Eu e você somos discípulos, então é sobre nós também. E agora ele mora em nós, amém. Só que agora, ele, em Atos no capítulo 1, o que ele fala para os discípulos? Vamos ler? Olha lá, Atos 1:8, você conhece bem esse texto. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entendeu? Olha o que está lá, próximo texto, Atos 2, de 1 a 3. E ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja só que estavam todos reunidos. Por isso que eu gosto muito de culto, conferência, porque aqui a gente está tudo reunido no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Quando acontecem essas coisas, Deus vem, né? É poderoso. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou uma sobre cada um deles. E os irmãos conhecem a história, o negócio pegou fogo. Pedro se levanta, prega, 3.000 aceita Jesus, e ali a igreja começa, e aí nunca mais parou. Agora, o que eu quero falar com você? Porque tem gente que me pergunta assim: bom, pastor, então beleza, eu aceitei Jesus, Jesus agora habita em mim, então, se Jesus, que é o ungido, habita em mim, eu também sou ungido, a unção está sobre mim, então está tudo certo, é tudo que eu preciso. Pois é, eu estou te mostrando aqui que não é bem assim. Você precisa entender que você foi ungido sim, claro, ele habita em você sim, com certeza, e a habitação de Deus em você é para você se relacionar com Ele, é para você ter desfrute com Ele, é para você ter intimidade com Ele. Só que o que nós vemos aqui é que o próprio Jesus, que soprou o Espírito Santo sobre eles, agora deu uma outra direção para eles. Vão para Jerusalém, permaneçam lá em Jerusalém, fiquem juntos orando, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Esse poder no original é dunamis, né? Que vem da palavra dinamite, explosivo. Vocês vão receber uma unção explosiva, algo poderoso. E aí então vocês vão conseguir ser as minhas testemunhas. Quer dizer, presta atenção no que eu estou te falando, segue a minha linha de raciocínio. Deus deu um trabalho para eles. Lá no dia que ele soprou o Espírito Santo, ele já deu o trabalho. Ele falou: ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Atos 1:8 ele está falando: ó, vocês vão testemunhar do Evangelho, vão pregar o Evangelho, vão fazer discípulo em todos os lugares. Só que não dá para fazer isso sem o dunamis. Não dá para fazer sem a unção, o revestimento de poder. E aí entra, acho que o cerne daquilo que eu tenho para te falar hoje, que é: Deus tem um trabalho para mim e para você. Deus tem um trabalho geral para nós. Qual que é o trabalho geral? Presta atenção. A nossa missão geral é essa missão aqui, que é ser testemunha. O que uma testemunha faz, irmãos? Testemunha, ela fala daquilo que ela viu e ouviu. Jesus tem feito algo na sua vida, sim ou não? Jesus tirou você do inferno e colocou no reino da luz, sim ou não? Você tem sido abençoado por Jesus e pela igreja, sim ou não? Aleluia. Se isso tem acontecido com você, você agora tem que ser uma testemunha. Ah, pastor, mas eu não estudei teologia, né? Eu não sei nada da Bíblia. Pois é, mas não é uma questão de saber ou não. Você tem que saber. Inclusive, quinta-feira agora tem cursão, vem para cá aprender. Tem que saber. Mas é ser uma testemunha. É aquele cego que foi curado, os irmãos lembram? O que aconteceu? Como é que você foi curado? Ele disse: olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu estou vendo, Jesus me curou. Ele testemunhou. Só que para que você possa ser uma testemunha, e essa testemunha assim poderosa, que ganha alma, que trabalha, que realmente ganha vidas para Jesus, que tem que ser no poder da unção do Espírito.
E aí é por isso que eu falei para você, Deus dá uma unção para nós, para um propósito. Então, o nosso propósito geral é ser uma testemunha, pregar o evangelho. E é por isso que nós somos uma igreja. Irmãos, você já percebeu aqui na nossa igreja, a gente não é muito preso a esse negócio de título. Não, nem tem título aqui, na verdade. Que título que tem aqui? Não tem. Porque nós não estamos importando com título, não estamos importando se nós estamos multiplicando nosso talento ou não. Se o evangelho tem sido pregado ou não. Se tem vidas sendo salvas ou não. Você está comigo aí, amém, irmãos? Porque nós entendemos na Bíblia que todo crente é um ministro. Todo crente é um sacerdote, um profeta. Eu, você, todo mundo, não tem, é todos nós. É isso que a igreja de Atos vivia. Só que aí que está o negócio. Por que a igreja de Atos cresceu tanto? Por que diariamente Deus ia acrescentando as vidas ali? Por que a igreja explodiu lá em Atos, milagre, sinal? Por quê? Por causa de Atos capítulo 2, o revestimento de poder. Depois que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120, o número de discípulos iam se multiplicando todo dia, todo dia, todo dia. Na primeira pregação de Pedro foram 3.000 pessoas, irmãos. Na segunda foram 5.000, e aí não parou mais. Mas era na unção do Espírito. É isso que eu estou falando para você. E isso é poderoso. Tá, pastor, mas o senhor falou então aí que tem essa questão do trabalho. A unção é para um propósito, a unção é para um trabalho. O primeiro nível do trabalho é o trabalho geral, que é ser uma testemunha, pregar o evangelho. Mas eu quero dizer para você que também cada um de nós tem uma missão específica. Você está entendendo? Então eu vou dar um exemplo para você. O pastor Aloysio, que eu falo tanto aqui dele, que é o nosso pastor. Qual que é o chamado do pastor Aloysio? Qual que é o trabalho que Deus chamou ele para fazer? É o trabalho do mestre. Mestre, ele é mestre na palavra. Se você já ouviu o pastor Aloysio, espero que tenha ouvido, né? E agora ele está na internet forte aí. Se você ouviu ele, você sabe, você fica 2 horas, 3 horas ouvindo ele, você não cansa. É muita revelação em cima de revelação. Ele ensina poderosamente, é um negócio louco. Mas o que você vê na vida dele ali? Deus deu uma unção para ele desempenhar aquele trabalho. Uma vez que Deus chamou o pastor Aloysio para ser um mestre da palavra, Deus deu uma unção para ele também nessa área. Você está entendendo? É nítido. Eu ando com o pastor Aloysio, irmãos, mais de 15 anos. Mais de 15 anos eu não me canso. Nunca vou me cansar de ouvir ele, de estar com ele. Por quê? Porque não tem nada a ver com ele. Deus colocou uma unção sobre a vida dele. E essa unção é liberada sobre nós quando ele ministra. Eu vejo na minha vida, por exemplo, o meu ministério, irmãos, eu sinto sim, dos 5 ministérios, né? O profeta, o apóstolo, o mestre, pastor, né? Eu sinto que o ministério do pastor é muito forte na minha vida. Por exemplo, eu vou pregar, a minha esposa viu hoje, eu fiquei o dia inteiro em cima dessa palavra, porque eu tenho que me esforçar para pregar, me esforçar, estudar e tal, para tentar trazer para você uma mensagem que você compreenda, que você, né? Eu fluo no profético? Eu fluo, mas bem pouco, porque não é onde que eu sinto que flui, né? O mestre, mais ou menos, mas quer ver sair unção da minha vida quando eu sento para conversar com o irmão. E eu sei que não tem nada a ver comigo, só que Deus me chamou para ser pastor, para cuidar da ovelha. Então, eu sinto, irmãos, literalmente, que quando eu sento com uma ovelha, para ajudar, para cuidar, para aconselhar, eu sinto que a unção flui. Eu saio feliz, o irmão também sai feliz, todo mundo sai feliz, por quê? Porque tem uma unção que Deus me deu para mim cumprir aquele propósito. Esse dia Deus falou comigo, ó, eu trouxe você para Guaratuba, de verdade Deus falou comigo, eu trouxe você para Guaratuba, para essa cidade, porque tem pessoas aqui que precisavam de você, da tua unção do pastor na sua vida, que está na sua vida. E eu fiquei tão feliz quando eu entendi aquilo, sabe, eu sinto que eu estou no lugar certo com as pessoas certas, amém, irmãos? Mas Deus me dá uma unção para mim desempenhar a função que Ele tem para mim. Por quê? Porque a unção é para um propósito. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu
Até hoje estou no louvor aqui da igreja. Lá em Curitiba, irmãos, quando eu era pastor lá, eu era pastor da Rede Jovem, mas eu sou conhecido lá até hoje por causa do louvor. Toda vez que eu vou para a videira lá de Curitiba, eu vou numa conferência e tal, os irmãos mais velhos, quando eles me vê, eu tenho uma saudade do senhor no louvor, né? E eu fico bravo, porque eu quero que eles falem que eles gostam de me ouvir pregar, né, irmão? Eu sou pastor, né? Às vezes me lembra do louvor. Por quê? Porque naquela época, naquele tempo, eu lembro disso. A pastora está aqui, meu sogro, minha sogra, vai lembrar. Literalmente Deus liberou sobre a minha vida uma unção para aquele tempo, naquela área do louvor. Porque a igreja precisava daquilo naquele tempo. Então Deus me deu uma unção para aquele propósito. Hoje aqui em Guaratuba, eu sinto que eu preciso estar. Os irmãos que andam no louvor comigo sabem, eu já tentei sair um monte de vezes. Não vou mais, deixa os irmãos fluir, né? Mas eu nunca consigo sair, por quê? Porque eu sinto que ainda tem algo na minha vida para fluir no louvor. Mas pode ser que chegue um tempo que esse tempo acabe do louvor. Entendeu, irmãos? Então, a unção é sempre por um propósito. E aí fica a minha primeira pergunta aqui para você. Nós temos o nosso propósito geral, que é ser testemunha, pregar o evangelho, ganhar alma. Aleluia. E para isso nós já precisamos do revestimento de poder, amém, irmãos? Que é a unção. Mas acredite em mim, tem pessoas aqui, você tem dons, tem um trabalho específico que Deus quer que você faça. E para que você faça, você precisa ser revestido de poder, revestido dessa unção. Então talvez você é o evangelista, você é aquele que ganha alma, você fala de Jesus com facilidade. Se você pegar para evangelizar, você sabe que a coisa acontece. Então você precisa orar para Deus e falar: Senhor, eu quero crescer nessa unção, me dá esse revestimento, flui isso na minha vida, eu quero, Senhor, eu quero. Por quê? Porque é através da unção que você vai fluir, que você vai conseguir desempenhar o trabalho que Deus chamou você para fazer. Entendeu? Qual que é o teu dom, qual que é o teu talento, qual que é o trabalho que Deus quer que você flua? Não enterre ele. Que aqui eu podia até ir para o outro lado da mensagem agora, que é para falar aqui da volta de Jesus, a parábola dos talentos. Deus deu para você um talento. Você tem duas opções: ou você multiplica ele, ou você enterra ele. Tem gente que Deus foi lá e chamou para o ministério do louvor, um exemplo. Por favor, querido, não enterra o teu talento. Não enterra. Se Deus chamou você para o louvor, pastor, como é que eu sei? Agora eu vou te ensinar um segredo, né? Como é que eu sei que eu sou? Estou dando só o exemplo do louvor, tá? Como é que eu sei que eu sou do louvor? Bom, primeiro, você vai perceber que Deus, o próprio Deus vai te dar habilidade naquela área. Você vai perceber que você tem habilidade naquilo. Entendeu? Porque tem gente que acha assim: eu gosto tanto de cantar, eu acho que é porque eu gosto de cantar, eu só vou para o louvor, né? Não, mas gostar de cantar não quer dizer que você tem chamado para estar no louvor. Está comigo, amém, irmãos? Porque às vezes você vai cantar, mas no chuveiro, né, irmão? Aquela coisa, né? Na bicicleta, indo trabalhar, aleluia, né? Mas quando você percebe que, tem um talento na minha vida nessa área. Eu nunca estudei, nunca fiz nada, eu sinto que tem uma facilidade, eu consigo pegar fácil. Será que Deus não quer me usar nisso? Aí você faz o louvor lá na célula, no dia que você faz, o pau quebra, a unção desce. São sinais. Deus está começando a mostrar para você. Deus quer me usar nessa área. Então você precisa começar a orar para Deus, para que Ele te dê então esse revestimento da unção sobre a sua vida. Para que você possa fazer aquilo que Ele está te chamando. Não enterre o seu talento. Não enterre. Tem gente que o Espírito Santo está chamando aqui faz tempo para liderar uma célula, para participar do louvor, para evangelizar, para estar mais perto, né, do líder lá da célula, sei lá, não sei, porque é uma coisa pessoal tua, é você com o Espírito Santo, e aí você está segurando a onda. Ou, como o pastor Rude pregou, eu sei que eu não estava aqui na quinta-feira, né, mas eu sei que ele falou sobre essa questão de ser usado por Deus, o preço, né, você sabe que Deus quer de você, só que você não quer pagar o preço daí você fica ali, e aí você está retendo algo, você está enterrando seu talento, isso vai te trazer um problema lá no tribunal de Cristo. Agora, quando você começa a orar e falar: Senhor, então libera favor,
unção sobre a minha vida, porque eu quero desempenhar esse trabalho que o Senhor está me chamando para fazer. Entendeu? Hoje de manhã eu saí com meu irmão para a gente comprar uns negócios aqui do louvor, eu estava falando isso para ele. Por quê? Porque ele é o cara da música, Deus usa ele na música, ele gosta de música, ele tem paixão pela música, né? E hoje, atualmente, ele está multiplicando o talento dele, porque daí entrou pessoas novas no louvor, e aí está um ambiente tão gostoso, e eles vêm ensaiar durante a semana, e a coisa está acontecendo, e ele está conseguindo multiplicar o talento dele. E sabe o que está acontecendo? Deus está dando unção para ele nessa área. Deus está dando unção para ele, por quê? Porque Deus deu uma tarefa para ele, para que ele cumpra aquela tarefa. Deus está dando a unção para ele, a unção para ele cumprir a tarefa, o trabalho, entendeu? Estava aqui agora, na hora do louvor, mover, né? Tão gostoso, né, de ver os irmãos aqui alinhadinho, tecladinho, bonitinho, guitarra. Eu falei, Senhor, Deus está dando a unção para aquele propósito. Você está entendendo, irmãos? Deus quer liberar unção hoje sobre a sua vida para um propósito. Eu sei que talvez só de eu estar falando isso aqui, tem gente que já está, o Espírito Santo está falando com você já aí. O Espírito Santo está falando, pô, Deus me chamou para tal coisa e eu estou enterrando talento. Eu sinto que eu tenho um talento para tal área, mas eu estou quieto na minha, eu preciso da unção, Senhor me reveste. Pastor, o que eu tenho que fazer? Olha, é só ler aqui, irmãos. Atos 1:8, Atos 2, fica reunido, junto com os irmãos, ora, até que do alto, você vai ser revestido de poder. Sabe, eu estava estudando hoje, e eu fiquei pensando, falei, como é que a unção vem? A unção vem quando a gente está junto como igreja. Sabe quando a unção vem? Quando você está na célula, quando você está no culto, quando você está no louvor, quando a palavra está sendo liberada, quando você se expõe para esse ambiente da presença de Deus, é quando a unção vem sobre a sua vida, e aí a unção cresce sobre a sua vida. Nós estamos na mentoria com o pastor Aloysio, o ano inteiro, irmãos, todo dia de segunda a sexta, da 1 às 2 da tarde, sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos crescendo em unção. Por quê? Porque todo dia, 1000 pastores estão reunidos para ouvir o pastor Aloysio, para compartilhar, e ele falando na nossa vida. O que está acontecendo? Nós estamos expostos a um ambiente onde a unção tem vindo e tem crescido. Qual que é o resultado disso? No caso da mentoria, é para pastores. Então qual que vai ser o resultado disso? Nós aqui como igreja local, vamos ser abençoados e afetados, porque o pastor Aloysio tem sido usado por Deus para liberar unção sobre mim, que sou seu pastor, para que eu possa ser um pastor melhor, um pastor mais cheio do Espírito Santo, um pastor mais abençoado. E a igreja vai ser afetada. Por quê? Porque através dessa mentoria, Deus está me dando unção para mim cumprir o meu propósito, que é ser pastor. Deus quer te dar unção, muita unção, para que você cumpra o seu propósito. Por isso é importante você estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Porque quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, com o coração aberto, a unção vai descer sobre você. E aí quando a unção vir, você vai conseguir cumprir o teu chamado. E aí não tem peso, não tem dificuldade. Você está entendendo, irmãos? Então, a habitação do Espírito, Deus habitar em você, é para o teu desfrute e para a tua comunhão. Mas a unção de Deus sobre você é para o trabalho e para a guerra. A presença dele em você é para você desfrutar dele, mas a unção sobre você é para você guerrear e para você trabalhar. Sabe por quê? Porque Deus não aceita o trabalho que é feito na sua força. Nada que é feito na força do braço Deus aceita. Deus só aceita aquilo que é feito no Espírito. Então você precisa da unção. Você tem que ter unção, porque se você fizer sem unção, Deus não aceita. E Ele quer te dar essa unção todo dia, amém, irmãos? Aleluia. Então, olha só, vou dar aqui 2 exemplos para você, tem vários na Bíblia, eu separei 2 aqui porque o tempo é curto, tá? E já deu o meu horário. O primeiro exemplo é o de Davi. Davi foi ungido, só que ele foi ungido por um propósito. Qual que era o propósito de Davi? Ser rei. Saul era um rei antes de Davi, mas Saul perdeu o coração. Saul foi um rei carnal. Saul foi alguém que não se importou com a presença de Deus. Deus falou para Samuel:
eu rejeito ele como rei, você vai na casa de Jessé, e eu já escolhi alguém lá. Deus escolheu Davi, que era o mais improvável. Por quê? Porque Deus não escolhe segundo a aparência, Ele escolhe segundo o coração. E aí a importância de você ter um coração para Deus, um coração sensível para Jesus. Porque Deus não vai escolher você baseado na sua eloquência, na sua inteligência, mas é no seu coração. Se você tiver um coração para Deus, acabou. E aí quando Samuel vai, Deus, ele acha que era Eliabe, porque ele era forte, grandão. Deus falou, não é esse. Até que encontrou Davi, o menor, o pequenininho, o que ninguém dava nada. Deus falou para ele assim, unge ele. Samuel derrama o óleo sobre ele, ele foi ungido para ser rei. Logo depois, o que aconteceu? Se você ler ali o texto, né? 1 Samuel 16, 13, coloca aí. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja, Samuel vai lá, ungiu a Davi no meio dos irmãos. E aqui eu vou profetizar. Deus vai ungir você no meio dos seus irmãos, no meio da igreja. Todo mundo vai perceber que tem uma unção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque foi assim que foi com Davi. Depois, no próximo capítulo, capítulo 17, nós já vamos ver Davi enfrentando Golias. Meu Deus, isso aqui é poderoso. E aí, lembra que eu falei para você no começo? Que a obra de Deus, de verdade, ela não é difícil, ela é impossível. Por isso tem que ser feita na unção, porque não dá para você fazer no seu braço. A prova disso está aqui com Davi. Naturalmente falando, era possível Davi vencer Golias, irmãos? Não tinha os meios, não tinha a força, não tinha o tamanho, não tinha as habilidades, não tinha as armas, ele não tinha nada, mas ele tinha unção. Ele tinha unção. Deus tinha ungido ele para aquilo, irmãos. E porque ele foi ungido para aquilo, ele derrota Golias. Todo mundo fica abismado, todo mundo entende que é Deus, porque não pode ser Davi, então foi Deus, só pode ser Deus. Deus ungiu ele para aquele propósito. O que vai fazer você cumprir o teu propósito é a unção de Deus sobre a tua vida. Amém? Outro exemplo é Sansão. Sansão também, passa o texto aí. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, essa mulher, ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não vai passar navalha, porquanto o menino será um nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi ungido desde o ventre para ser um libertador do povo. Ele foi ungido antes de nascer para aquele propósito. Eu coloquei esse exemplo aqui de Sansão, porque no caso de Sansão, ele se perde no meio do caminho. Sabe por que eu estou falando isso? Por quê? Porque se você não vigiar, se você não valorizar a unção que Deus deu para você, se você não valorizar o chamado que Deus te deu, você pode se perder e a coisa pode ficar feia para o teu lado. No caso de Davi, ele não valorizou, não honrou os pais, começou a andar onde não devia, e a coisa foi tão feia que ele chegou a cair, perdeu a força dele, os olhos deles foram arrancados, porque eles arrancaram os olhos dele, perdeu a visão. Mas para a glória de Deus, no final da vida dele, ele clama mais uma vez, e a unção vem de novo sobre ele. Você conhece a história de Sansão, né? No final de tudo, ele clama mais uma vez: Senhor, pelo menos mais uma vez. E aí ele vai lá e pá, derruba, né? Todo mundo morre ali. Os irmãos conhecem a história. Por causa do clamor dele, do arrependimento do coração dele, Deus libera de novo a unção sobre ele, uma última vez, para que ele pudesse ser então aquele libertador que ele foi chamado para ser. Então deixa eu te falar algo. Deus nos chamou para algo poderoso, algo grande, mas você tem que valorizar a unção e tem que valorizar o chamado e o trabalho que Deus deu para você. Cuidado para você não se perder no meio do caminho. Pastor, mas eu já estou perdido, me perdi, o senhor está falando é para mim. Então,
creia que assim como Sansão clamou, e Deus o ouviu e deu para ele de novo a unção, clama hoje também. Se você sente que você já, esse é o teu caso, você desvalorizou aí a unção, o chamado, clama hoje, vamos clamar hoje, para que a unção venha de novo sobre você. A unção por propósito específico que Deus deu para você em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero encerrar falando aqui para você que a unção, ela é aquela que despedaça o jugo. Quando você não está legal, tudo que você precisa é da unção de Deus. Você sabia disso? Tem épocas da vida que a gente está mal, coisas ruins acontecem, a tristeza invade o coração, o desânimo às vezes toma você, mas olha o que a Bíblia diz, coloca aí, Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo vai ser despedaçado, por causa da unção. Quando você se expõe à presença de Jesus, e à unção, o jugo, o peso, a tristeza, a opressão, ela vai embora. Eu tenho falado de oração nesses dias aqui nos domingos, e eu tenho falado isso para você, experimenta fazer isso. No dia que você não está legal, experimenta entrar no teu quarto, colocar um louvor no alto, e começar a louvar e adorar o Senhor, e a buscar a presença. A unção vem e despedaça o jugo. Eu quero orar aqui agora por unção, por quê? Porque se você tem se sentido assim nesses dias, muita pressão, muita luta, muita batalha, muita dificuldade, eu quero declarar e orar por você, para que a unção de Deus seja liberada sobre a sua vida, para que se flua e esse jugo, esse peso seja despedaçado. Amém, irmãos? A unção, ela não só despedaça o jugo, como ela traz a vitória. Vou repetir aqui o exemplo de Davi, que eu acho que é o mais simples de você entender. Sabe aquela batalha que você acha que é impossível? Sabe aquela luta que você acha que é, pastor, não dá? Através da unção, é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo. Era impossível Davi vencer Golias, mas a unção que estava sobre ele fez com que ele vencesse Golias e fosse o rei de Israel. Meu Deus, que poderoso. As pessoas vão perceber a unção de Deus sobre você. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, fala, as pessoas que andarem por perto de você, fala assim, vão perceber a unção de Deus sobre a tua vida. Amém, irmãos? Olha só o que os religiosos da época falaram de Pedro e João. Vai lá. Então eles, os fariseus aqui, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eles eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmão, as pessoas vão olhar para você e falar, mas como é que pode esse irmão, essa irmã? Como é que pode? Ele é uma pessoa, eu não dava nada para ele, mas, nossa, quando ele fala tem poder. Quando ele chega no lugar, algo acontece. As pessoas percebem quando tem unção sobre a sua vida. Só que o inverso também acontece, irmãos. Quando você está oprimido, as pessoas também percebem. As pessoas também percebem quando você chega num lugar oprimido, cabisbaixo, triste. Mas eu quero profetizar na sua vida, que a unção de Deus vai ser tão forte na sua vida, que quando você chegar na célula, na escola, na tua casa, nos lugares, as pessoas vão perceber a unção de Deus sobre a sua vida. Assim como aconteceu com Pedro e João, vai acontecer com você. As pessoas vão falar, esse aí anda com Deus, esse irmão é cheio do Espírito Santo. Você sabe, essa aqui é uma das orações que eu faço por mim sempre, irmãos. Sempre quando eu vou orar para vir pregar, eu sempre falo, Senhor, eu quero o selo da tua presença. Que quando eu falar alguma coisa, quando eu chegar, que as pessoas possam perceber Jesus na minha vida. Eu quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus. Quando a pessoa está cheia de Jesus, irmãos, cheia da unção, essa unção realmente ela é contagiante.
Deus quer que você seja essa pessoa que contagia o ambiente onde você está. Olha só o que, último texto, tá, irmãos? Último texto. Olha como é que era lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ler? Olha lá. Acompanha no telão. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e curasse algum deles. Olha o mover. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Essa é a realidade da igreja de Atos. Cura, milagre, sinais, mover, libertação. Aonde os apóstolos estavam, as pessoas estavam lá. Por quê? Por causa da unção que estava sobre a vida deles. Eu tenho orado nesses dias muito pelas nossas células, né? O pastor Rudy orou aqui também, porque eu sinto que Deus quer fazer algo novo no meio das nossas células. E o que seria esse algo novo? Um liberar de uma nova unção. Cada reunião de célula, mover, cura, milagre, presença, choro, quebrantamento, coisas que o homem não explica, só a unção de Deus que explica. A unção e a palavra, a unção e a palavra. Eu creio nessas coisas, amém, irmãos? Quando isso começar a acontecer, meu Deus, as pessoas vão vir tudo que é lado dessa cidade para participar de uma célula da nossa igreja. Por quê? Porque as pessoas querem Jesus. Sabe, eu quero encerrar aqui, quero orar com você, mas eu quero motivar você, a você ser cheio da unção de Deus. Você já tem ela, porque Deus habita em você, mas para que você desempenhe o trabalho, o serviço, o propósito, você tem que ser revestido. Qual que é a diferença de ser revestido? Eu tenho e ser revestido. Vou te falar, vou dar um exemplo bem simples. Vamos pegar um policial, certo? Se um policial, ele é policial, mas se ele não tiver com a farda, e ele chegar no meio da rua, você dirigindo o teu carro, e ele pedir para você parar o carro, você vai dar bola para ele? Mas ele é policial, você vai dar bola ou não? Você não vai, você vai dar o pisca, vai desviar dele e vai passar direto. Mas ele é policial, mas ele não está revestido com a farda. Mas quando o policial, que já é policial, ele está com a farda, na hora que ele falar para você parar, tenho certeza que você vai parar, porque o revestimento traz autoridade. Você já tem o Espírito Santo habitando em você, você precisa agora desse revestimento, dessa farda do poder sobre a sua vida, porque quando você falar, vai acontecer no mundo espiritual, cura, milagre, unção, presença de Deus na célula, no teu trabalho, para as pessoas. Eu não sei o que é, não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida, mas eu sei que você precisa clamar por esse revestimento. Pastor, como é que eu faço? Aí eu vou entrar agora no que eu tenho falado 2 domingos, e vou falar amanhã de novo, oração. Como é que o povo de Atos foi cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, eles estavam orando por alguns dias, até que o som como de um vento impetuoso veio, o revestimento veio. Pastor, então como é que eu posso ser cheio dessa unção? Tenha vida de oração, meu irmão. Ore na sua casa, ore todo dia, participe dos cultos das células e ore junto com os irmãos. Quando você tem vida de oração, você está exposto à unção de Deus, e essa unção de Deus vai crescendo sobre a sua vida, e o mover de Deus vai acontecer através da sua vida por causa dessa unção. Você vai perceber a unção fluindo na sua vida, porque você sabe, as pessoas, elas percebem a unção, mas você também percebe. Você lembra de Jesus, quando ele estava andando? Ele estava andando, e a multidão vinha comprimindo Jesus e tal, mas a Bíblia diz que uma mulher, que sofria de uma hemorragia há anos, ela veio no meio da multidão, as pessoas tocavam Jesus ali, muitas pessoas tocavam Jesus, ele estava comprimido por uma multidão, mas aquela mulher tocou ele pela fé. Quando ela tocou, a Bíblia diz que o Senhor parou e falou: opa, alguém me tocou.
e eu percebi que de mim saiu poder. Em outras versões, unção. Por quê? Porque quando você é cheio da unção, não é só as pessoas que percebem, você também sabe quando a unção é liberada. Você percebe. Eu sinto, irmãos, eu sinto que tem domingo que flui mais unção da minha vida quando eu prego do que outros. Todo domingo flui, mas tem domingo que eu sinto que eu prego algo, eu vejo no olho dos irmãos, assim, os irmãos recebendo, é diferente, eu sinto. Eu sinto às vezes na célula, quando é diferente, por quê? Porque é assim que funciona. As pessoas percebem, mas você também sabe. Você também percebe quando a unção flui da sua vida. Eu creio que Deus quer fazer uma revolução conosco, aqui na nossa cidade. Você quer ser usado por Deus aqui em Guaratuba? Você entende que você não está aqui simplesmente para comer, beber, dormir, trabalhar? Sim ou não? Deus não quer que você viva aqui só assim. Não, Deus tem algo para você, específico para você, para que você desempenhe o teu chamado, o teu ministério. E Ele mesmo quer te dar as ferramentas. Ele quer te dar unção, para que você possa desempenhar esse chamado. Amém, queridos? Então fica de pé agora, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Agora presta atenção. Eu quero orar por 3 coisas aqui. Eu sei que hoje nós passamos do horário aqui um pouquinho, mas é o último dia da conferência, você não vai ficar bravo comigo. Primeiro eu quero orar para você que está abatido, tem vivido dias difíceis, tem vivido dias de angústia, de tristeza, algo tem abatido a sua alma. A Bíblia diz que a unção de Deus despedaça todo jugo. Então, se você tem se sentido assim, abatido na sua alma, nesses dias, e é por isso até que você veio para a conferência, para se encher do Espírito, Deus quer liberar uma unção sobre você hoje, uma unção que despedaça o jugo. Amém? Segundo motivo, eu quero orar por você, que já sabe, você sabe que Deus chamou você para fazer, você sabe, você já talvez é crente velho, você já tem noção, você sabe que Deus chamou você para algo, só que você estava enterrando seu talento, simplesmente você estava fora, você não estava querendo, você estava enterrando. Então hoje eu estou aqui, eu tenho certeza que Deus está me usando aqui para despertar em você de novo, a unção sobre a sua vida, para que você cumpra esse propósito que Ele te deu. E terceiro, eu quero orar por você que talvez você tenha dúvida ainda. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei aonde que Deus quer me usar, eu sei que Deus quer que eu pregue o Evangelho, porque esse é o chamado geral para todos, mas será que tem alguma outra área da minha vida, que Deus quer me usar? Eu não sei. Então eu quero orar por você também, para que a unção venha sobre você hoje, e que você tenha clareza, que você tenha luz, percepção, mas de uma forma ou de outra, eu quero que você saia daqui hoje, revestido com esse poder. Uma das coisas que acontece, se você ler o livro de Atos, é que todas as vezes que o Espírito Santo vinha, as pessoas começavam, uma das evidências comuns, é o falar em línguas. Falar em línguas. No Pentecoste foi assim, né? Pastor, eu não falo em línguas ainda, eu quero, então nós queremos orar por isso também, nós vamos orar agora. Se você não foi ainda batizado com o Espírito Santo, tem um desejo, o Senhor quer que você, Ele quer te dar as línguas, na verdade ela está dentro de você, a linguagem espiritual já está aí dentro, é que nem um bebê, o bebê não nasce falando, chega uma hora que ele vai falar, talvez o teu dia chegou, é agora, em nome de Jesus, amém, queridos? Quantos querem a unção de Deus aqui? Então, nós vamos colocar um louvor aí. Estou com um louvor no meu coração, Madu, vê se consegue colocar aí aquele Caia Fogo do Céu do Fernandinho. Está no meu coração, aleluia. E eu quero orar pelos irmãos então, só que assim, vamos fazer a bagunça santa mesmo, porque hoje é dia da unção do óleo fresco descer sobre a tua cabeça. Se você realmente quer isso, qualquer uma desses apelos que eu fiz para você aqui, eu quero que, como nós temos feito nesses dias, quero que você venha aqui na frente, eu junto com o pastor Rude, nós vamos orar por você com óleo, nós vamos liberar unção sobre a sua vida,